De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o número de crianças e adolescentes habilitados para adoção em todo o Brasil é menor do que o número de casais ou pessoas interessados em adotar. A estatística poderia representar a esperança para muitas dessas crianças e adolescentes que buscam um lar, uma família, não fosse por um motivo. A maior parte delas não está enquadrada no perfil procurado pelos adotantes. Por que, doutora Ellen? Por que isso acontece? Bom, as pessoas procuram a adoção no primeiro momento porque abrem o coração para a adoção. Mas ainda há muito no imaginário a vontade de ter o bebê. Que chegue o bebê como se aquela mulher fosse gestar realmente. Mas, conforme as últimas pesquisas que eu fiz, esse perfil tem mudado aos poucos no Brasil, porque as pessoas têm chegado à conclusão de que se ficarem fechadas, não é, nesse perfil, talvez nem consigam adotar ou vão levar muito tempo da fila nacional de adoção. Mas é algo do desejo realmente íntimo pessoal de ter um bebê, de ter uma criança nova. E Nilvinha talvez possa falar mais até dessas questões psicológicas, né? Do que leva uma pessoa a querer adotar o bebê, o medo de se adotar, por exemplo, a criança maior de 7 anos, que tem mais... A criança quando fica com 7 anos para cima, até os seus 16 anos, essa é uma faixa etária muito difícil de ser adotada. E Nilvinha talvez possa falar para a gente, algo que eu não sei, por ser advogada e professora e ela como psicóloga, o que leva realmente a mente das pessoas chegarem à conclusão de que é melhor que elas adotem um neném ou a criança até 5, 6 anos de idade, que a porcentagem é interessante, e não essas entre 7 e 16 anos. Então, tem muitos aspectos aí a serem considerados. A primeira coisa é, eu realmente estou aberta para esse processo? Porque eu preciso tratar uma coisa básica em mim, preconceito. Porque muitas vezes nós vamos procurar crianças que se pareçam fisicamente conosco, crianças brancas são mais adotadas. Então, a primeira coisa é qual a motivação que faz com que eu queira adotar uma criança. Se existe lei que proteja a criança, é porque essa adoção, ela, desde do início dos tempos, ela nem sempre foi como é hoje. Então, muitas vezes as crianças eram adotadas para trabalhar, né? Tinham muitas questões nesse sentido também que a gente tem que pensar. E aí, quando eu resolvo adotar uma criança, eu tenho que pensar primeiramente como eu estou, qual é a minha motivação. Meu casamento está bem se eu estiver casada? Porque muitas vezes eu posso estar buscando a salvação do meu casamento. A criança não merece isso. E a criança carrega esse fardo, né? Claro. Eu posso estar me sentindo sozinha e querer uma companhia. Filho não é companhia. Filho é para sempre. Eu tenho que pensar como eu estou e, a partir daí, ver como é que eu desejo isso. Com relação à idade, isso é um pouco de mito, na verdade. Mas os pais têm muito medo dos laços vinculares. Então, eles podem pensar que crianças mais velhas não vão estabelecer vínculo. Isso, na verdade, é uma crendice. Não tem fundamentação. Eu até já ouvi também de mães e pais que não querem adotar bebê com medo. Vou machucar, não vou saber cuidar, né? Só que criança ela precisa pertencer. E como é que se dá esse pertencimento? Nas atividades do dia a dia. Então, quando eu dou banho no meu filho, quando eu alimento o meu filho, quando eu educo o meu filho, ele se sente pertencente a esse entorno familiar e eu sinto que ele é meu filho também. É assim que a gente vai construindo isso. E outro problema também com relação a uma criança mais velha é porque quando você traz a criança, existe um medo do abandono de todos os lados, né? Essa criança vai fazer birra, porque qualquer filho faz birra.
essa criança vai fazer arte. E aí, muitas vezes, os pais dão uma liberdade excessiva por medo de perder o filho, que é outra questão a ser pensada também. E aí não educam. Filho é para ser educado. Como uma tentativa de trazer para perto ou de suprir, de repente, alguma coisa, existe essa liberdade excessiva. Que faz muito mal para a criança. Lana é mãe adotiva, né? Eu queria que você contasse pra gente a sua história. Conta pra gente como é que você conheceu as meninas e de onde surgiu esse desejo de adotar. A minha primeira, eu conheci a mãe dela. A mãe dela era minha amiga, ela não podia ficar com a neném, ela foi lá para casa, aí a minha filha nasceu lá em casa. Assim, Olha. 3 meses antes dela nascer, ela foi lá para casa. Aí eu tenho ela até hoje, assim, tá com 6 aninhos, aí depois pela fila veio a outrazinha, tá com 3 anos hoje. Ah, então são duas meninas, uma de 6 e uma de 3 anos. E como é que é a relação hoje com a mãe dessa primeira de 6 anos? Ela não tem muito contato. Ela fala assim, mamãe, eu nasci da barriguinha, mas eu sou sua filha. Ela fala assim. Ah, então é uma situação completamente bem resolvida, né? Ela sabe. Aí ela fala que ela é minha filha. E como é que nasce esse amor? Nasce antes mesmo de você conhecer? Como é que é? A gente sabe, a gente ouviu a história da Ellen da outra vez. Se você quiser, fique à vontade para contar pra gente daqui a pouquinho de novo. Mas a Ellen conta pra gente de um amor que nasceu antes mesmo dela conhecer o filho dela. Como é que foi pra você? Eu também, eu tenho amor pela minha filhinha desde antes de eu conhecê-la. Júnior, eu queria que você contasse pra gente. A gente está conhecendo aqui histórias bem-sucedidas de adoção. Mas a gente sabe que, por vezes, a criança chega para a adoção já tendo passado por coisas muito complicadas. Você trabalhou no Conselho Tutelar e eu queria que você trouxesse para a gente um pouco disso. Bem, foi o que nós estávamos conversando, né? Eu passei pelo Conselho Tutelar de 2003 a 2009. Então, a época que eu estive no Conselho Tutelar foi uma época que o Conselho Tutelar ainda abrigava. Então, nós vivenciamos diretamente, tomamos decisões e foram anos, foram épocas que trouxe muito aprendizado, porque eu consegui aprender muito do que é a vida, do que família. Eu vivi as dores das crianças, como tem casos assim que eu me lembro, eu me emociono, né? Como o caso de uma menina em que a escola que trouxe para a gente, e quando nós chegamos na escola, nós chegamos na casa dela, ela estava sozinha em casa, e a denúncia era de que ela tinha sido agredida, tinha sido surrada, e a mãe tinha usado fio de rádio, fio de TV. E a professora viu, a menina mostrou, conversou, porque geralmente a criança que sofre agressão dentro de casa, ela não tem muito para quem contar. Então ela conta para um professor, para quem ela confia. Então eu estive com essa criança e quando eu verifiquei, que eu levantei a blusa dela, ela estava assim, as costas dela toda arranhada, toda machucada. E estávamos acompanhados, estávamos eu e a conselheira na época, e entramos em contato com o DPO da localidade, veio a viatura nos apoiar e fomos até onde estava a mãe. A criança estava conosco e quando a mãe viu que o carro do Conselho Tutelar chegou, ela já veio muito violenta, porque ela não, geralmente o pai agressor, a mãe agressora, ela não aceita a intervenção de um órgão, que seja Conselho Tutelar, que seja Ministério Público, que seja
assistente social, ou uma psicóloga, né, a equipe técnica do juízo, ou... Né, o agressor entende a criança como posse dele, é isso? Como se ele pudesse, como se ele tivesse o direito de fazer aquilo? Sim, porque é como se fosse um corretivo, é como se fosse a forma dele educar. Nossa. E quando o policial segurou pelo braço da mãe, que a convidou para nos acompanhar até a delegacia, porque íamos fazer os procedimentos de praxe, que o policial segurou no braço da mãe, a criança de dentro do carro gritou: solta minha mãe. Nossa. Ela me bateu porque eu fui culpada. Então, assim, aquele ato daquela criança nos quebrou. Emocionou os policiais, nos emocionou, porque estávamos vendo, estávamos constatando com os nossos olhos que aquela criança estava ferida fisicamente, mas aquela dor, aquele ferimento, se tornou um nada quando ela percebeu que a mãe dela seria punida ou poderia ser presa, porque na ideia dela não seria, mas seria, porque ela apanhou. Então ela se sentiu culpada. Foi o que nós estávamos conversando, né, Nilvinha? Eu vou querer saber daqui a pouquinho o que esse tipo de trauma pode trazer para a vida dessa criança, porque ela vai ser marcada para o resto da vida e muito mais do que nos cortes e nos machucados do corpo, né? A gente volta no próximo bloco e é claro que a gente vai encerrar esse bloco com música. Despertador tocou, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar, fim de tarde é pior. Ao se pôr o sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, e a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa, se essas paredes não falassem, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor, eu vivi com você. Se essa cama não lembrasse, se esse espelho mostrasse você aqui, eu consegui dormir.